Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor esteja sempre com você, esteja com a sua vida, na sua família. Nós, diante da pandemia que estamos vivendo, nós, dentro da nossa trabalho pastoral, a PASCOM, que tem nos ajudado e auxiliado em muitos serviços, eles idealizaram um canal de comunicação para que os nossos fiéis pudessem ficar mais próximos de nós e nós também mais próximos. Então, estão acontecendo as missas, celebrações, mas deixamos também um canal de comunicação, onde algumas dúvidas que as pessoas têm estão nos enviando algumas perguntas. E chegaram até nós, através da PASCOM, algumas perguntas, e nós selecionamos e juntamos, que são perguntas parecidas. Então, hoje eu vou responder, vamos assim dizer, 2 blocos de perguntas. Primeiramente, alguém perguntou assim: Padre, sobre ter uma pastoral da sobriedade aqui na cidade, eu gostaria de saber o que é necessário para ser criado esta pastoral da sobriedade. A igreja, ela tem se aberto e visto assim, a necessidade desse trabalho, porque quando se fala da sobriedade, nós podemos ser enganados ou iludidos de pensar sobriedade apenas no que tange a questão do alcoolismo ou das drogas. Sim, também o alcoolismo e as drogas, mas não é só isso. Quando nós vamos buscar o significado da palavra sobriedade dentro do contexto de igreja, da Sagrada Escritura, significa uma pessoa que ela está apta a realizar as coisas de maneira em que ela não está ao contrário da pessoa sóbria. É como se fosse aquela pessoa que está embriagada, ou seja, aquela pessoa que não é dona dos seus atos, que ela tem vício, que ela tem dependência. Então ela não consegue fazer as coisas por si só e se torna uma pessoa dependente. Então ela perdeu a sua sobriedade. Perder a sobriedade significa você como que não consegue mais conduzir os seus pensamentos, seus atos, seus raciocínios. É como se você a todo momento dependesse de alguma coisa. Então a pastoral da sobriedade, ela abrange tanto a questão da dependência do álcool quanto das drogas, mas também outros vícios que hoje estão nos conduzindo. Nós hoje precisamos tomar muito cuidado, porque as redes sociais podem ser um vício também. Nesse tempo de pandemia, nós temos usado de uma maneira assim bem racional, mas ela pode nos levar ao vício. A todo momento eu passo, olha só, eu deixo de uma convivência social. Vamos imaginar, amanhã ou depois, graças a Deus, tudo isso passou da pandemia. Nós podemos voltar ao nosso convívio social. Hoje se está dizendo muito, a palavra do dia é o quê? É o isolamento social. Dentro desse isolamento social, de repente nós estamos lá, vendo mais filmes, TVs, mais ligados nas redes sociais. Terminou esse isolamento social. Será que nós conseguimos nos sociabilizar novamente como antes? Ou nós vamos ficar mais presos ali, preocupados, o que está acontecendo, o que está saindo nas redes sociais? Então, é esse trabalho da sobriedade. Para que ela aconteça, é necessário que tenha pessoas que tenham passado por uma preparação, porque as reuniões, elas acontecem tanto dentro das nossas igrejas, nas salas nossas, né, que nós temos aí das reuniões, como elas também acontecem como visita. Então, tem que ser pessoas que tenham uma certa aptidão para isso. Pessoas que têm alguma preparação técnica, então por isso é chamado curso de preparação. Então essas pessoas são preparadas e depois podem começar a pastoral. Respondendo assim objetivamente a você que nos perguntou, o nosso desejo sim é de criar a pastoral da sobriedade. Hoje nós temos aí o AA, nós temos tanto os narcóticos anônimos, nós temos tantas outras coisas que trabalham. E a igreja também viu essa necessidade de abrir essa realidade. Só que nós precisamos de fiéis que estejam comprometidos, que possam ajudar. Quem poderia ser essas pessoas? Profissionais da área da saúde, por exemplo, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, pessoas assim que tenham uma experiência de Deus e que possam ajudar essas pessoas que tenham essa dependência. Então essa é uma primeira pergunta, eu espero que tenha respondido. Se ainda ficou alguma dúvida, depois você pode nos perguntar. Uma segunda pergunta também que eu achei muito interessante, inclusive é muito oportuna pelo tempo que nós estamos vivendo, é em relação aos ramos.
né? Normalmente, cada ano, no domingo de Ramos, nós fazemos a celebração e ali nós abençoamos os ramos. A pergunta foi: o que eu faço com os ramos que foram abençoados no ano anterior? Tudo aquilo que é abençoado, eu não posso jogar no lixo. Ou seja, aquele ramo que você tem aí na sua casa, que você colocou, guardou, está na parede ou na porta, enfim, aquele ramo que você tenha guardado na sua casa, você deve queimá-lo, preferencialmente queimá-lo, não jogar. Muito comum de nós escutarmos assim, né? As pessoas, até depois eu aproveito, não está na pergunta, mas eu também vou dizer sobre isso, sobre a questão das imagens quebradas. Mas em relação aos ramos, queimar os ramos e a cinza daquele ramo você vai misturar na terra. Se você tem aí na sua casa um vaso, um canteirinho, alguma outra coisa, então você vai e mistura na terra, joga na terra, né? O ramo queimado, então você vai queimar este ramo. Você não pode jogar, não se joga. Tem a passagem do Santo Evangelho que diz o quê? O que Jesus nos fala? Não se joga pérolas aos porcos. Ou seja, a partir do momento que algo é abençoado, é como se fosse uma pérola, então você não pode jogar aquilo na lama, né? Ou seja, não pode jogar em qualquer lugar. Por isso tem que ter sempre esse zelo. Muito oportuna essa pergunta. Normalmente, inclusive domingo agora mesmo com as celebrações privadas que nós estamos realizando, nós abençoaremos os ramos, e esses ramos, alguns deles serão tirados, e depois no ano seguinte, a celebração da quarta de cinzas, nós usamos aquela cinza do ramo, né? A igreja guarda sempre uma quantidade para usar nas cinzas da celebração do ano seguinte. Então os ramos se faz isso. Os ramos não se joga fora, não coloca no lixo, não joga no meio dos entulhos. Deve ser queimado e depois então misturado com a terra. Ainda em relação aos ramos, se vocês me permitem, no passado os ramos eram usados de que forma? Normalmente era feito as bênçãos e eram colocados nos umbrais das casas, né? no portal da casa ou em algum lugar visível, para que ao adentrarmos naquela casa ou ao olharmos aquele ramo, nós lembramos, Jesus é o Rei. Os judeus, né? Os hebreus acolheram o Rei Jesus com ramos de palmeira, com ramos de oliveira. Então, é um gesto de nós lembrarmos desse simbolismo, aquele símbolo de dizer que Jesus é o Rei da nossa casa, tá bom? Então, em relação aos ramos. Eu dizia em relação às imagens. Outra pergunta que nos chega, é muito comum de nós passarmos onde tem os oratórios, onde tem uma cruz, ou então igual uma capelinha, um oratório este que nós temos aqui de Nossa Senhora. É muito comum das pessoas, quando quebra lá alguma imagem, um crucifixo, elas pegam essas imagens, trazem e deixam nesses oratórios ou em algum cruzeiro, em algum lugar assim, né? Esse não é o jeito correto. O jeito correto é, se é possível restaurar a imagem, perfeito, restaurar a imagem. Se não é possível restaurar a imagem, o que se deve fazer? Num ato de devoção, para nós não é a imagem que faz o milagre, mas simboliza algo na nossa vida. Então o que você vai fazer com aquilo? Jogar no lixo? Jogar na caçamba de entulho? Não. Você deve quebrar de uma maneira com piedade, não simplesmente esmagar, quebrar de qualquer jeito, mas com uma forma de oração devocional. Enterra aquela imagem. A imagem sim você pode enterrar. Lá num canteirinho da sua casa, lá em algum lugar, você pode fazer isso também com a sua imagem. Não jogar a imagem aí nas ruas, jogando a imagem nos lixos ou nas caçambas, né?